Boa noite, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo de prática de eletromagnetismo. Eu me chamo João Victor, os demais vão se apresentar no decorrer da apresentação. E já vou dar início aqui ao primeiro tópico, que é sobre a história do eletromagnetismo. Que a ideia é basicamente explicar um pouco o que é o eletromagnetismo. O eletromagnetismo, ele é uma das forças fundamentais que regem a natureza, uma das quatro forças fundamentais que regem a natureza. E ele rege a interação entre partículas carregadas eletricamente, e ele é base para alguns fenômenos naturais, como a eletricidade, o magnetismo e a luz. Então, ele explica esses três fenômenos aí. E um pouco mais do histórico do eletromagnetismo, né? Esses fenômenos que regem que essa área da ciência rege, eles começaram a ser estudados por volta ali de 600 a.C., com Tales de Mileto, que ele observa que o âmbar, aquele âmbar, né, aquela coisa que sai das árvores e tal, ele que era chamado de elétron na época, por isso o nome elétron depois, eletricidade, enfim, quando ele era atritado contra as coisas, ele levantava objetos leves, como penas, enfim, e ele não conseguia explicar, mas ele percebeu esse fenômeno, né? Foi o início foram as primeiras observações do que viria a ser chamado de eletricidade estática, de eletrização por atrito, né? E magnésia, descoberta da magnetita, que é uma pedra que ela tem propriedades magnéticas, né? Ela tem um campo magnético, que foi o início do magnetismo. E inicialmente inicialmente por muito tempo, né? A eletricidade e o magnetismo foram vistos como coisas completamente separadas, quando na verdade todas elas acabam voltando para um mesmo elemento, né? Que é o elétron, e como ele se comporta quando ele está em movimento, quando ele está parado, enfim. Aí, por muito tempo, os estudos e as observações do eletromagnetismo, elas ficaram meio que sem avanços, e muito tempo depois, no ano 1600 depois de Cristo, William Gilbert publicou The Magnet, e ele foi o primeiro nessa publicação a diferenciar claramente a atração elétrica de magnética. Então, ele diferenciou o que eram fenômenos elétricos, o que eram campos elétricos, o que eram fenômenos magnéticos, o que eram campos magnéticos. E, inclusive, ele descreveu a Terra como um grande ímã, né? A Terra gerava um grande campo magnético, que explicava, por exemplo, o funcionamento da bússola, né? Que já era um dispositivo muito usado, principalmente nas grandes navegações, enfim. Um pouco depois, o Benjamin Franklin, já na era da eletricidade, ele fez o experimento da pipa, né? Que ele foi um experimento para atrair raios. E fazendo esse experimento, ele prova que os raios eles eram um fenômeno elétrico, porque até então os raios eles não se existia muita explicação sobre o que era ou o que geravam os raios, né? E pelo menos não explicações científicas, muitas explicações religiosas, enfim. E é nesse momento que é introduzido também o conceito das cargas positivas e negativas e da atração entre essas duas. Aí um pouco depois, também alguns anos depois, o Coulomb formula a lei de Coulomb e quantifica a força elétrica, né? Quantifica também a carga de um elétron. Então, quem faz esses primeiros avanços aí, que vão ser usados na eletrostática, né, no estudo da eletrostática, do eletromagnetismo, posteriormente, foi o Charles Augustin de Coulomb. Aí já um pouco depois, né, já chegando ali no século XVIII, no fim do século XVIII, né, o Alessandro Volta, que inclusive dá origem ao nome volt, né, da unidade de medida volt, ele inventa a pilha voltaica, né, a primeira bateria, e ele também cria a primeira fonte confiável e contínua de corrente elétrica, porque até então não se havia esse domínio, o pessoal não dominava muito essa tecnologia. Eles pesquisavam, buscavam entender, mas até então não existia realmente um dispositivo voltado para o armazenamento e para a condução contínua e segura de corrente elétrica. E isso abre as portas para uma nova era de experimentos e uma nova era de dispositivos também, né, que poderiam operar a partir dessas fontes confiáveis de corrente elétrica. Em 1831, o Michael Faraday, que foi também um grande cientista nessa área do eletromagnetismo, ele descobre que um campo magnético variável cria uma corrente elétrica, né? Então ele descobre o que viria a ser conhecida como lei de Faraday. Então, quando há uma variação, né, no fluxo de um campo,
isso acaba gerando uma diferença de potencial que gera uma corrente elétrica, né? Acaba criando uma corrente elétrica. E esse é um princípio fundamental dos geradores e dos transformadores, então, dispositivos que geram e que manipulam tensões e correntes. E ele também introduz os conceitos de linha de força e linha de campo, né, que são aquelas, por exemplo, quando há aqueles experimentos que você coloca um ímã, coloca ali as limalhas, né, de ferro, e quando você aproxima dentro de um vidro de óleo, alguma coisa não condutora, quando você aproxima o ímã dessas limalhas de ferro, ele gera ali aquelas linhas, né, que mostram ali, que evidenciam o campo magnético. Essas linhas são as linhas. Agora, um pouquinho para frente, o Maxwell, que talvez seja o principal nome do eletromagnetismo, ele unifica todas essas descobertas que eu falei anteriormente em um conjunto de quatro equações matemáticas, que são as equações de Maxwell, que são basicamente o alicerce, são o fundamento da teoria do eletromagnetismo. É a partir dessas quatro equações que todo o resto da teoria eletromagnética se descreve matematicamente. E ele faz também a previsão teórica de que existem ondas eletromagnéticas, né? O eletromagnetismo não era tratado a partir de ondas, né? Não se entendia muito bem o que eram, né, os fenômenos eletromagnéticos. E dentro dessas leis de Maxwell, dentro do que Maxwell escreveu, dentro do que ele postulou, são calculadas a velocidade teórica das ondas eletromagnéticas, e a conclusão disso é que o resultado, né, dessa velocidade é que era bem próximo à velocidade da luz. E a conclusão disso é que a própria luz é uma forma de onda eletromagnética, né, que é uma conclusão bem legal que não se sabia ainda no momento. Aí já um pouco mais para frente, já no fim do século XIX, o Hertz, que é um outro cientista muito importante também nessa área, ele consegue gerar e detectar ondas eletromagnéticas, né, ondas de rádio, que seriam as ondas de rádio, né, frequências das ondas de rádio, em laboratório, e isso é responsável por validar experimentalmente a teoria do Maxwell, e abre caminho também para uma nova área de estudo, que é a área das telecomunicações, que parte, né, de princípios eletromagnéticos, como rádio, TV, Wi-Fi, enfim. Agora, partindo para o tópico 2, vou falar um pouquinho sobre a invenção da lâmpada. Um mito comum que muitas pessoas acreditam é que o Thomas Edison ele inventou a lâmpada sozinho, mas na realidade não foi assim que aconteceu. Várias pessoas, vários cientistas já faziam experimentos voltados para isso, e durante 70 anos, né, já haviam estudos, né, já haviam pesquisas voltadas para essa área, e o Edison, ele basicamente ele sintetizou tudo que já existia e criou um sistema de iluminação que fosse comercialmente viável, fosse fácil de ser implementado, que fizesse sentido, né, para os consumidores. Isso começa em 1802, com Humphrey Davy, que ele cria a lâmpada de arco elétrico. Arco elétrico é aquele arco voltaico, né, como se fosse um mini raio. E foi a primeira luz a partir da eletricidade, mas ela era muito brilhante e era impraticável para uso doméstico, porque era literalmente um mini raio, né, que estava acontecendo ali. Gastava muita energia, e brilhava muito. Em 1840, o Warren de la Rue, ele usa um filamento de platina, que entre, né, os terminais, ele esquentava um filamento de platina que emitia eletricidade, ou emitia luzes, né? Funcionava, mas a platina é um metal muito caro, então não era tão economicamente viável para se vender, né, para comercializar, enfim, para estar na casa de todo mundo. Já no Reino Unido, o Joseph Swan, em 1878, ele desenvolve uma lâmpada a partir de um filamento de algodão carbonizado, que já era bem mais barato do que a platina, né? E era bem funcional, mas acabou que não durava tanto. E um ano depois, o Thomas Edison, né, que é o dado como criador da lâmpada, ele tinha a ideia de criar realmente um sistema completo que fizesse sentido, né? E ele testou vários materiais para fazer isso, para fazer esse filamento. E enfim, o filamento que venceu foi o algodão carbonizado, que ele durou mais de 13 horas. Isso hoje em dia é pouco, mas para a época era bastante coisa, né? Afinal de contas, não, era uma tecnologia que ainda não existia. E o padrão otimizado, um tempo depois, foi o bambu carbonizado, com uma vida útil já bem mais alta de 1.200 horas.
E o grande diferencial disso tudo era a combinação da lâmpada durável com uma infraestrutura econômica que podia competir com a iluminação a gás, que era a que dominava, né? Principalmente na Europa no período. Em 1910, William Koudijk, da General Electric, ele desenvolve um processo para criar filamentos de tungstênio. E o resultado foram lâmpadas muito mais brilhantes, muito mais duráveis e muito mais eficientes. E acabou se tornando padrão da indústria por quase um século, né? Tanto é que até poucos anos atrás era muito comum a gente ver lâmpadas com filamento de tungstênio ainda nas casas de pessoas, né? Agora, para o meu último tópico, que é o experimento dos raios catódicos. Basicamente, o que que eram os raios catódicos? Eles, eles foram um experimento, né, que foi realizado, que foi fundamental para a descoberta do elétron, né, para a descoberta do elétron, da visualização de, dos raios, né, e como é que acontecia? Era colocado existia um tubo com dois extremos, né, condutores, o cátodo e o ânodo, do cátodo sendo o polo negativo, o ânodo sendo o polo positivo, e como está sendo explicado aqui na imagem. Aí esse tubo, ele era com vácuo dentro e tinha um gás, né? Tinha um gás que era fosforescente. E basicamente quando esses dois terminais eles eram conectados, eles eram ligados, surgiu um raio, né? A partir da ionização do gás que havia aqui dentro. E esse raio ele era polarizado, de forma que se você colocasse um ímã, você conseguia mudar a trajetória desse raio, né? Aqui no próximo slide eu coloquei um vídeo que exemplifica justamente isso. Vou mostrar um pouco para vocês. Então, como ele demonstrou aqui, né, ele mostrou o sistema funcionando, e quando você liga a fonte de energia, os elétrons fluem do cátodo para o ânodo, por isso raios catódicos. E os elétrons, eles têm um caráter negativo. Então, por exemplo, quando você aproxima um ímã com a parte positiva do ímã, né, como se fosse a parte positiva do ímã, ele vai atrair esse raio de elétrons, esse feixe de elétrons. Da mesma forma, se você aproximar a parte negativa, que é a parte sul, né, do ímã, no, desses raios ele vai repelir e de ambas as formas ele vai mudar a trajetória dos elétrons. E da minha parte era isso. E agora eu vou passar a palavra para o Anderson. Oi, pessoal, tudo bem? Me chamo Anderson, como foi dito aí, e eu vou falar um pouco mais sobre as novas perspectivas que esse experimento do Thomson dos raios catódicos trouxeram, né? Então, a principal consequência desse experimento, né, foi o entendimento aí de um novo modelo atômico de Thomson. Né? Esse experimento ele, realizado em 1898, ele meio que quebrou com essa ideia de Dalton de que o átomo era indivisível, que era o que imperava ali até o momento, né? Que aquela ali era a menor parte da matéria, né? Que dali não poderíamos diminuir. Só que, como foi visto, existia algumas coisas ali dentro desse experimento que dava a entender que alguma coisa separava ali, alguma parte ia para um lado, uma parte ia para o outro. Só que não estava muito descrito o que seria essa coisa, né? Então, esse experimento, né, dos raios catódicos, ele usou esse tubo de raios e aplicou esses campos elétricos, como foi visto no vídeo anteriormente, e como esses campos influenciavam a direção do raio que estava sendo colocado ali dentro. Então, ele observou que esse feixe de raios ele era desviado na direção da placa positiva, e a gente entende que
se ele vai para o sinal, para a parte positiva, é sinal de que é uma matéria de natureza negativa, porque naturalmente os opostos se atraem, né? Então ele percebeu esse comportamento. Então ele provou que esses raios eles eram compostos por partículas de carga negativa. Só que, né, ele não estava fechando muito bem. A gente sabia que a matéria era neutra. Então ele percebeu, poxa, tem alguma coisa menor ainda negativa ali. E ele chamou essas partículas de corpúsculos, né? Que mais tarde, sim, foram nomeadas como elétrons. E esse experimento ali já deu uma ideia, já foi cavando o caminho para a gente conseguir entender essa relação de carga e a massa do elétron. Pode passar, João, por favor. Então, quais foram assim, as bases teóricas, né, para ele poder desenvolver esse experimento, né? Primeiramente, a natureza elétrica da matéria. Então, quando ele fez essa experiência com esses campos magnéticos, ele percebeu que o átomo, que até então era tido como a menor parte da matéria, ela não era uma partícula neutra, né? Ou melhor, tinha uma coisa menor ali que não era neutro, que era claramente negativo, porque ia para as placas positivas do experimento. Então, ele não era a menor partícula da matéria e que ele possuía esses componentes subatômicos com cargas específicas, né? No caso do elétron, seria a carga negativa, né? O que mais a gente conseguiu inferir disso foi a divisibilidade do átomo. Então, sabendo que o átomo já não era a menor partícula, significava que tinham coisas menores, né? Além do átomo, que nós poderíamos dividi-lo e encontrar ali partículas menores e carregadas, né? Um outro ponto é a neutralidade do átomo. Beleza. Ele sabia que a matéria era neutra, né? Então a menor partícula da matéria era neutra. Só que uma parte dela era negativa. Então significava que se ele estava percebendo aquela parte negativa, deveria haver uma parte positiva também que neutralizasse essa energia, né? Para poder bater com aquilo que havia sido observado até então. Pode passar. Aqui vocês podem ver, né, o experimento dos raios catódicos, como já foi mostrado também no vídeo, aqui é só uma imagem para poder explicar um pouquinho melhor. Então, esse raio saía e a partir da influência desse campo magnético, ele via que eles se separavam. Uma parte ia para o positivo, uma parte ia para o negativo. Ok, pode passar. E aqui foi o modelo, né, esse novo modelo atômico que surgiu a partir desse experimento, que foi o do pudim de passas, como ficou conhecido, na verdade, na época. Era mais uma associação, de fato, com o pudim de passas. Você tinha ali o pudim, que seria essa parte positiva da matéria, e ela era composta pelas passas em cima do pudim, que seriam essas partes negativas, que primeiramente foram nomeadas como corpúsculos e depois como elétrons. Pode passar. Agora falando sobre esse TS5, né, sobre o experimento da gota de óleo de Millikan. Qual que era o objetivo? Né? Esse experimento ele foi realizado em 1909, e o objetivo era, beleza, a gente tem um elétron ali, foi descoberto isso, mas qual que é a carga desse único elétron? Já que nós percebemos que o átomo já não era mais essa parte mais indivisível da matéria, existia uma parte menor que era um elétron, e nós sabíamos que que tinha uma carga associada com ele, né? Mas qual que era a carga desse elétron? Então, qual é essa explicação ali dos desenhos que eu vou mostrar mais para frente, das equações? Primeiro, ele usou um aparelho, né? Esse experimento ele consistia numa câmara com duas placas paralelas, um pouco parecido com a dos raios catódicos, né? Você tinha ali o campo positivo acima e o negativo embaixo, e tinha uma diferença de potencial elétrico entre elas, né? Então, positivo ali, existia um campo elétrico sendo formado entre elas. E umas gotas de óleo eram pulverizadas, soltas nessa câmara com essas duas placas, e dentro desse orifício, elas eram ionizadas, né? Então, essa radiação, que era influenciada pela carga elétrica, influenciava no comportamento dessa gota, né? Como ela caía, a velocidade com que ela caía, era basicamente isso. Mais para frente eu vou mostrar para vocês uma simulação desse experimento e ele vai ficar um pouco mais evidente. Pode passar. Então, qual que foi a observação, né? O Millikan, ele fez esse experimento e ele observava que essas gotas, obviamente, tinha que ser através de um microscópio, né? Porque realmente eram quantidades ali muito pequenas. Elas eram afetadas por duas forças principais. A gravitacional, ou seja, ele pingava a gota caía, né? É o que se espera. Para baixo, mas existia uma força elétrica para cima, quando o campo elétrico era ligado.
Ou seja, a gota que deveria cair quando o campo elétrico estava normal, né, só a gravidade agindo nela, ele ligava o campo elétrico e a gota reagia, né? No caso, ela, ou dependendo da força desse campo elétrico, ou ela reduzia a velocidade dela, ou até subia, né? Então, foi essa observação que ele teve ali nesse primeiro momento. Pode mostrar, pode passar, na verdade, o slide. Então, qual foi essa primeira medição que ele teve, né? Sem o campo elétrico, só a influência da força gravitacional, ele percebeu que a gota caía sob a influência do seu peso. Naturalmente, é aquilo que a gente já conhece, né? Que é a massa vezes a gravidade, vai ser ali a força-peso relacionado à gota, e tinha a força atrito de resistência do ar dentro daquela câmara, porque não era uma câmara isolada assim, né? Não tinha esse tipo de isolamento. Então, a velocidade se tornava constante, era chamada de velocidade terminal, né? De acordo com a distância, ela chegava num certo ponto ali, e as forças se equilibravam. Então, ele conseguiu usar essa informação para calcular a massa da gota, né? Se eles tinham uma velocidade constante, aceleração constante, chegava num certo limite, então, para poder fechar ali a equação, ele conseguiu calcular a massa dessa gota. Pode passar. Já na segunda medição, ele já ativou esse campo elétrico para ver como é que esse comportamento ia funcionar. Então, ele ajustava esse campo elétrico até que a gota ficasse suspensa ou até se movesse para cima, que eu falei para vocês, com uma velocidade constante. Então, não somente mais agora a força da gravidade agia sobre aquela gota, fazendo com que ela caísse. O campo elétrico, às vezes, fazia a velocidade dela reduzir, conseguia deixar ela parada, e, se fosse ainda mais forte, poderia fazer com que ela subisse numa velocidade constante. E nesse ponto, a força elétrica ela era equivalente a uma carga vezes o campo elétrico, né? Que se equilibrava com a força gravitacional e com a força atrito. Então, nesse momento, quando havia esse equilíbrio, ele conseguia fazer com o equilíbrio exato, a gota ficava parada, né? Quando ele aumentava o campo elétrico, no caso, a gota subia. E a partir dessa equação, né, ele igualou a carga vezes o campo elétrico, era igual a massa vezes a gravidade. Ele conseguia isolar a carga da gota. E se ele tinha a massa e a carga da gota, ele poderia saber qual era, dividir aquilo ali, né, a carga pela massa, e ele achar a carga do elétron. Então, pode passar. Que é, de fato, aí o resultado que ele conseguiu obter com esse experimento, né? Então, ao repetir o experimento com várias gotas, várias vezes, como é feito no processo científico, né, ele descobriu que a carga medida era sempre múltiplos inteiros de um valor fundamental, que é a carga fundamental do elétron que nós temos, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 Coulomb. Então, aquela menor parte que havia sido descoberta, um novo componente subatômico, obviamente, do átomo, que era o elétron descoberto por Thomson, sabia-se que ele tinha uma carga negativa, e agora a gente consegue determinar qual que era essa carga, que ela era quantizada. Era sempre um número múltiplo desse valor quantizado, que é, de fato, a carga determinada de um elétron. Pode passar. Nesses dois sites, né, são diferentes simulações que vocês podem encontrar na internet para poder fazer esse experimento. Eu vou pedir agora, rapidão, pro João parar de compartilhar, e eu vou compartilhar aqui para eu poder acessar e mostrar para vocês o experimento. Só um instante aqui. Perfeito. A tela está sendo vista para todo mundo? Beleza, Sim. esse é o primeiro link do... Deixa eu ver se eu... Do GeoGebra, perfeito. Esse é o primeiro link que está aí... Ponto. Que está no slide, né? Tem um outro simulador, mas aqui está para mostrar um pouco, né? Então, a gente seleciona uma nova gota, esse ponto verde aqui em cima, e nós vamos, como ele fazia dentro desse tubo, vocês podem ver aqui, ó. Abaixo nós temos uma placa positiva e nós temos uma placa negativa acima. Nós vamos borrifar essa gota e ela vai cair com uma velocidade constante ali da aceleração da gravidade normal, porque é assim que vai acontecer. Se eu aumentar aqui o potencial, vocês vão ver que a velocidade dela vai se alterar. Assim fica mais lento, assim dá uma acelerada. Então, aquele ponto de que a influência do campo gravitacional na velocidade, se ela fosse no sentido da força gravitacional, a tendência era que a velocidade da gota aumentasse.
Porém, se eu borrifar aqui, a gota está descendo, e eu, como está o sentido, era o que acontecia. Ele trocava o campo e a gota não descia mais com a força da gravidade, ela subia. Então, ela está aqui, por exemplo, caindo. Existia um ponto em que ele acelerava, se ele trocasse o sentido, a gota voltava a subir, por influência desse campo elétrico. E como ele percebeu que essa gota funcionava dessa maneira, e ele encontrou o ponto de equilíbrio igualando as duas equações, a do campo elétrico e a do campo gravitacional, aí sim ele conseguiu isolar o valor da carga, e como ele conseguia a massa também da gota, ele naturalmente conseguiu descobrir a carga fundamental, que era a do elétron. Então, eu vou interromper aqui o compartilhamento, retornar e pedir para o João continuar a apresentação. Perfeito. Então, aí tem dois links, né? Um é do Laboratório Virtual de Física da UFC, e o outro é uma simulação do NOAS também. Enfim, ambos são o mesmo experimento, são simulações diferentes, com interações diferentes ali, mas vão mostrar o mesmo princípio que foi visualizado por ele quando ele fez esse experimento pela primeira vez, né? E repetiu vezes mais para conseguir chegar nesse resultado que ele chegou. Pode passar, por favor. Então, só um instante para eu conseguir organizar aqui. Perfeito. Então, a gente chega aqui para o tópico 6, né? Que é o experimento de Stern-Gerlach. Eu nunca consegui aprender direito como falar isso, deveria ter pesquisado um pouquinho melhor. Mas esse experimento, né, ele foi realizado pelo Otto Stern e pelo Walter Gerlach, por isso leva o nome dos dois, né, e ele demonstrou a quantização do momento angular do átomo. Então, já era não só sobre as cargas ou propriedades específicas ali de uma parte da matéria, mas do átomo em si, né, não das partes subatômicas, mas do átomo em si, e era uma coisa mais relacionada ao comportamento dele, né. Então, pode passar. Bom, para explicar mais ou menos essa quantização do momento angular, mais ou menos parecido com a carga do elétron funcionava, né, de maneira quantizada, qual foi o experimento, né? Qual foi o aparelho que eles desenvolveram? Então, os físicos criaram um feixe de átomos de prata, e eles direcionavam através de um campo magnético não homogêneo. Então, as coisas não estavam bem definidas dentro desse campo magnético, e eles colocavam esse raio, um pouco parecido com o catódico, mas o catódico era bem separado desse campo magnético. Só que esse campo não homogêneo foi o ponto crucial, né, que diferenciava um pouco do experimento dos raios catódicos. Porque a força que atuava no átomo não dependia só do momento magnético do átomo, mas também do gradiente desse campo. Então, esse diferencial mostrou que havia uma relação que não era da propriedade isoladamente do átomo, mas também desse gradiente do campo. Então, pode passar. E aí entra o ponto que chamou a atenção dos cientistas na época, né? Que havia uma previsão clássica, né? Que eles falaram, poxa, nós vamos fazer esse experimento e vamos chegar num resultado específico, era o que se esperava. Só que houve um resultado experimental diferente, que chamou ali a atenção deles. E qual que era essa teoria clássica? O que a teoria dizia e o que eles esperavam, né? A teoria dizia que os átomos iriam passar por esse campo, eles iam ser desviados em direções aleatórias, porque aquele campo não era homogêneo, né? Não era positivo em cima e negativo embaixo, ia criar ali alguma coisa meio bagunçada, ia criar uma faixa contínua de depósitos na placa coletora. Então, aquele raio ali, ele ia aleatoriamente se separar, mas ia criar essa faixa contínua nessa placa coletora desses raios, independente dessa aleatoriedade do comportamento dos átomos, né? Só que não foi isso que eles observaram. Então, pode passar aí para a gente ver o que aconteceu nesse resultado experimental. O resultado experimental foi bem surpreendente para eles na época, realmente quebrou um pouco os paradigmas ali. Ao invés dessa faixa contínua, o feixe se dividiu em duas linhas discretas. Então, duas linhas bem específicas ali, que eles conseguiram diferenciar ao invés de uma só linha. Isso provou que o momento angular era intrínseco ao átomo, é chamado de spin, né? É uma das propriedades ali do átomo. Ele é quantizado e só pode ter dois valores possíveis. Ou ele vai para cima, ou ele vai para baixo, basicamente. Não acontece aquele movimento aleatório que era esperado no experimento. Só acontecia dois, ou ele ia para cima, ou ele ia para baixo.
E aí esse spin, né, que em inglês significa giro, mas não necessariamente tem a ver com esse giro, era só o comportamento do átomo, foi definido ali como spin up, quando ele ia para cima, e spin down, quando ele ia para baixo, formando essas duas linhas nas placas coletoras. Pode passar. E aí, qual que foi a importância, né? Beleza, eles tinham uma teoria clássica, tinha algo que era esperado, mas surgiu ali uma nova informação para eles, né? Então, foi a primeira evidência experimental de que a quantização do momento angular e do spin do átomo. Então, disse muito sobre o comportamento do átomo, né? Vocês imaginem que naquela época, embora muitas coisas tivessem sido desenvolvidas, era muito difícil observar isso, né? Afinal, o átomo, enfim, é uma parte muito pequena da matéria, e a gente também estava falando ali de partículas subatômicas, ou seja, menores que o próprio átomo. Então, definir esse momento angular, esse spin, foi um ponto de virada ali para a questão da mecânica quântica, que era algo que estava sendo desenvolvido na época, com bastante força, né? Então, ele mostrou que essas propriedades do átomo podem ter apenas valores discretos e não contínuos. Eram só dois valores específicos. Ou ele ia para cima, ou ele ia para baixo. Pode passar? Enfim, aqui está para mostrar para vocês como é que foi realmente o experimento. Saí aqui da fonte, né? Ele passava por esse tubo, que estava submetido a esse campo elétrico não homogêneo, e aí esperava-se que fosse ter essa faixa contínua aqui, que está apontada aqui em espanhol, né? Predicción clássica. Era o que ele imaginava, ia ter uma linha ali direta, porque eles iam só se espalhar de maneira aleatória. Porém, eles só se comportavam dessa maneira. Uma parte ia para cima e uma parte ia para baixo. Ou seja, estava definido ali uma quantidade específica, no caso up e down, para o átomo, e foi aí que eles conseguiram descobrir essa propriedade do átomo, que é o seu momento angular quantizado. Eu acredito que esse é o último slide, só passar aí para ter certeza. Perfeito, agora eu vou passar a palavra para... Próximo é? Tá, Perfeito, é para o Arthur. tá. Ótimo, Então, muito obrigado. olá a todos, eu sou o Arthur Paiva e eu vou dar continuidade aqui no nosso trabalho e iniciar no tópico 7. Então, a gente tem aqui na imagem o experimento de Rutherford, e Ernest Rutherford foi um químico neozelandês que, nesse contexto de aprofundamento das teorias do átomo, do como que estava distribuído as cargas, né, positivas e negativas, a gente tem esse experimento que ele consistia num elemento radioativo dentro de um invólucro de chumbo. Todos sabem que o chumbo é altamente denso e ele é um bloqueador de raios de radiação. Então, ele foi usado, nesse caso aqui na imagem, o elemento radioativo rádio, o bloco de chumbo, e ficou um orifício de saída para que os raios, né, desse elemento saiam só nessa direção, nesse sentido. E no caminho desses raios foi colocada uma placa, uma, uma placa de ouro muito fina, de espessura muito bem fininha, e ao redor um detector, né, sulfeto de zinco, normalmente é usado para a detecção dessas partículas que possivelmente podem refletir ou mudar de trajetória, e é, tem um fluxo de partículas alfa, né? Aí, como na imagem, pode passar, João. Então, antes do Rutherford, como até o Anderson e o João comentaram, o modelo mais aceito era tipo de compasso, que já foi extremamente falado aqui, que era um átomo de esfera maciça e carga positiva, e a ideia de pudim com passas é porque os elétrons estariam grudados, né, como se fossem passas no pudim, né, que a gente já comentou. Então, o átomo era uniforme e compacto. Era o modelo que até então era mais comum na comunidade científica. Pode passar. Então, esse experimento, qual era o contexto e o objetivo dele? O modelo anterior era uma esfera maciça uniforme. E qual era o objetivo de ter foco nesse experimento? Investigar a estrutura usando partícula alfa para ver se poderia ter ter resultados diferentes do que até então tinha sido testado. Os materiais que eu já comentei, era um material radioativo, que é uma fonte de partícula alfa, um bloco de chumbo, para você direcionar essas partículas para o sentido que você escolher, e o alvo, uma folha bem fina de ouro, com uma espessura em torno de 1.000 átomos, então bem fino, e um detector, que é uma tela de sulfeto de zinco, que ela cintila, ou seja, você vê uma, são pontos de luz, né? Ela reage com esse elemento e você consegue ver se partículas realmente desviaram ou não. Pode passar.
Então, a execução do experimento foi partículas alfas foram disparadas contra a folha, o detector registra o ângulo de desvio, né, dessas partículas depois que elas atravessam. Nos resultados, a maioria das partículas, em torno de 99,98%, atravessam sem desvio, então o sentido original que elas seguem até depois da folha de ouro. Algumas sofreram desvios moderados e muito poucas, em torno de 1 em 8.000, foram refletidas, né, com um ângulo, ou seja, maior que 90 graus de reflexão. Pode passar. Quais as conclusões desse experimento? O átomo é quase vazio, então isso explica por que que a maioria das partículas passou direto. Ou seja, o espaço de carga, que é o núcleo pequeno e denso, ele foi o responsável por desviar, por isso que o número de desvios é muito pequeno, que levou à conclusão de que ele está bem concentrado e a maior parte do átomo é vazia. E você tem ao redor do núcleo os elétrons que orbitam e uma região periférica de carga negativa, então fica ao redor, essa parte central concentrada de carga positiva. Quando carga negativa, né, as cargas desviam nessa parte central. Deixa eu passar. Próximo. O próximo tópico, a gente vai comentar um pouco sobre o César Lattes, muito importante para o Brasil na parte de pesquisa científica. Ele foi um físico experimental brasileiro, amplamente considerado o maior cientista da história do Brasil. Inclusive, a plataforma de currículos foi colocada em homenagem a ele, né, César Lattes. E a carreira dele foi marcada com descobertas revolucionárias que mudaram o curso da física nas partículas no pós-guerra. Ele nasceu em Curitiba, ele se formou na Universidade de São Paulo, na USP, onde ele integrou o grupo famoso, o grupo de Osaka, que tinha no grupo Oscar Sala, Mário Schoenberg e José Leite Lopes, sob a liderança do professor italiano Gleb Watteri, que é italiano e russo, na verdade. Pode passar. Quais as principais descobertas do Lattes? A descoberta do pion, que é o pi-meson, isso revolucionou muito. A criação de pions em laboratório, né? Conseguiu criar esse laboratório. E a fundação da CBPF, que é a mais brasileira de pesquisa em física, e desenvolvimento científico no Brasil. Deu muita importância nessa época. A fundação da CBPF foi em torno de 1949, então ali nos anos 50, que estava bem forte, né, as pesquisas na área física, quântica, então, foi muito importante. Pode seguir. Um outro questionamento muito famoso, muito polêmico, por que que o Lattes não ganhou o prêmio Nobel? Então, é uma discussão muito grande no ambiente científico do Brasil. Então, alguns motivos, né? Não existe um motivo consenso, são várias explicações, mas as principais. Então, a gente tem um comitê, ele tende a premiar os principal investigators, né? Os principais que estiveram envolvidos no estudo, ou então os teóricos que propuseram as ideias fundamentais, né? O Cecil Power era o líder do laboratório sênior na pesquisa, então ele tinha mais tempo, né, na área. E apesar do Lattes ter sido, né, o papel crucial com a ideia que ele usou do boro, né, para a identificação dos rastros, então ele teve uns insights ali que só ele mesmo que mudou o rumo das conquistas que eles chegaram com as pesquisas. E pela questão de hierarquia, né, mas nessa época, muitos décadas atrás, o maior crédito foi dado para o professor. Então ele ficou ali meio que não deram o devido crédito para ele, né? O Lattes não tinha a mesma projeção e uma rede de contato, isso ainda mais imagina nessa época a diferença que faz, que é o famoso prestígio acadêmico, né, dos colegas mais velhos na Europa. Pode passar. Um outro detalhe muito fundamental que também muitas fontes não citam, que ele escolheu voltar para o Brasil e dedicar ao desenvolvimento na ciência nacional. Então, ao invés de ficar na Europa, procurar mais prestígio, né, para si mesmo, para sua pesquisa também, mas mais para o seu nome, né, para ser premiado, ele voltou, fundou a CBPF, que nem foi comentado, e impulsionou o CNPq, que também aqui no Brasil são principais, são é, muito fundamentais e graças a ele. E essa decisão, muito nobre, né, para o Brasil, afastou ele do centro de pesquisa nos Estados Unidos e na Europa, que a visibilidade é maior, né, nessa época. Então, uma decisão pessoal de valorizar a ciência, a pesquisa no Brasil. Ele abdicou de muitas coisas para o país. Então, verdadeiro valor muito fundamental para a pesquisa no Brasil. Pode seguir. Próximo. Aqui é um resumo do funcionamento do LHC, né, o Large Hadron Collider, que é o colisor de partículas. Qual o objetivo principal desse colisor? Ele é recriar as condições de energia do universo depois do Big Bang. Então, um objetivo do cientista de descobrir novas partículas fundamentais, como o bóson de Higgs, né, que foi recente, que foi um marco também muito importante.
e testar teorias de física de partículas como modelo padrão. Então, é um, é um, é muito importante para o cenário de pesquisa de física quântica, né? Pode seguir. A fonte de partículas do LHC, né, do LHC, ela começa com átomos de hidrogênio, deles você extrai os prótons, né? O próximo passo é uma cadeia de aceleração, então os prótons são injetados em uma sequência de aceleradores, são vários em sequência, que cada acelerador aumenta a energia das partículas antes de mandar para o próximo estágio. Então, cada estágio acelera a partícula, o próximo acelera mais, até que chegue ao ponto que você pode trabalhar com essas partículas. Pode seguir. Aceleração final. Os prótons entram no anel principal, né, do LHC, é um túnel de 27 quilômetros de circunferência. Então, dá para imaginar a proporção, o tamanho, né? São agrupados em pacotes, né, os bunches, né, e acelerados até 99, praticamente muito próximo da velocidade da luz, né, pelos campos elétricos, né, que foram até como comentaram aqui anteriormente. Como é que é feita a guiagem, o foco, né, desse feixe? Os ímãs supercondutores, né, então, o supercondutor, normalmente você resfria ele próximo do zero absoluto, né, menos 271,7 graus Celsius, então, eles geram campos magnéticos intensos para curvar e focar o feixe de partículas, mantendo eles na trajetória circular, como foi comentado aqui, né, o anel principal do LHC tem 27 quilômetros por circunferência, então esses ímãs supercondutores mantêm eles na trajetória circular, né, do LHC. Pode seguir. Então, as colisões, os feixes de prótons são direcionados para se chocarem frontalmente, 4 pontos de interação específicos ao longo do anel, desse anel, né? Então, a energia liberada por esses choques, né, é utilizada a equação da energia, e ela se transforma em novas partículas, né, muito estáveis e raras, que é ali que está o objetivo também de poder, quais partículas poderiam surgir, e o que seguiria, né, de resultado desses choques, né, de feixes de prótons. Pode seguir. Em sequência, a gente tem os detectores, que eles estão ao redor, né, dos pontos de colisão. Então, são camadas especializadas, né, dentro desse feixe de prótons que detectam e rastreiam e identificam propriedades de todas as partículas desse resultado. Então, parâmetros como trajetória, energia, massa e carga. Então, o LHC é um equipamento de altíssima complexidade e de muito valor, né, para as pesquisas e resultados físicos e a física quântica. Pode seguir. Então, último tópico. É, João, pode passar? Último tópico, o efeito Casimir. Então, de maneira bem sucinta, como eu comentei, o efeito Casimir é uma força física atraente, né, que surge entre duas placas metálicas neutras e não carregadas, quando elas são colocadas muito, né, muito próximas uma da outra no vácuo. Essa força não é gravitacional e nem eletromagnética, no sentido tradicional, como a gente já conhece. É uma manifestação direta das flutuações quânticas do vácuo. Então, é um contexto diferente do que a gente está acostumado. E tem mais flutuações quânticas, né? Mais pressão, por causa disso, de um lado de fora do que entre elas. Então, isso acaba gerando um efeito de esmagamento uma contra a outra. Então, um efeito diferente. Pode seguir. Como que esse efeito Casimir é testado? Para testar esse efeito, os físicos geralmente aproximam duas superfícies condutoras do vácuo a uma distância microscópica. Então, elas medem a força atrativa infinitesimal usando instrumentos de alta precisão, como, por exemplo, braços de torção, a laser, e corrigem meticulosamente todas as outras fontes de força. Então, para você focar nesse tipo de força, a força permanece que só, né, é uma prova incontestável, né, das flutuações quânticas do vácuo previstas pela teoria. Então, um efeito também muito interessante e diferente do que era acostumado, né? Próximo, tópico 11, vou passar a palavra para o próximo que vai falar, o Anderson. Para mim, Cadê? Amanda. Lá. É você, Amanda? Pode ser. Professor, eu tô sem a câmera porque minha internet tá muito ruim. Tá travando, a gente tentou fazer a primeira gravação e travou bastante. Eu tive que retornar sem a câmera. Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre o ADMX. Para começar, o ADMX é um experimento mais importante na busca por matéria escura. Ele procura detectar partículas chamadas áxons, que foram propostas tanto para resolver um problema teórico da física de partículas, quanto para explicar a composição da matéria escura do universo.
o princípio do experimento é o seguinte: se existirem, os átomos podem se converter em fótons quando passam por um campo magnético muito intenso. O ADMX usa uma cavidade ressonante de micro-ondas, resfriada a temperaturas próximas do zero absoluto, para ouvir esses sinais extremamente fracos. Em resumo, o ADMX funciona como um rádio supersensível, sintonizando diferentes frequências até encontrar um sinal que corresponde à presença de áxons. Esse tipo de pesquisa é crucial porque confirma a existência de áxons, poderia explicar uma fração enorme de massa invisível do universo. Pode passar. Tá. Falando sobre o tópico 12, como podemos ver um átomo? Uma das grandes conquistas da ciência moderna foi conseguir ver um átomo individualmente. Claro, não no sentido de uma fotografia clássica, mas usando técnicas experimentais sofisticadas. A primeira técnica é a microscopia de tunelamento, a STM, que ela mede a corrente elétrica de um tunelamento entre uma ponta metálica extremamente fina e a superfície de um material. Essa corrente varia com a distância atômica, permitindo reconstruir imagens com resolução de átomos individuais. A outra técnica, uma das, né, é a microscopia de força atômica, a AFM. Ela detecta as forças de interação entre a ponta e os átomos de amostra. Com isso, é possível, inclusive, visualizar ligações químicas. E, além disso, também tem a microscopia eletrônica de transmissão, a TEM, que usa feixes de elétrons acelerados. Esses elétrons, eles atravessam a amostra e permitem enxergar colunas de átomos com resolução sub-angstrom, revelando estruturas cristalinas nos materiais. Bom, agora fazendo uma conexão também com a física quântica, o experimento do efeito fotoelétrico foi fundamental para entendermos a estrutura da matéria. Nele, a luz incide sobre uma superfície metálica e arranca elétrons. O que se observou foi que a emissão não dependia da intensidade da luz, mas da sua frequência mínima. Esses resultados eles só podem ser explicados se a luz formada por partículas, os fótons, cada uma carregando um quantum de energia. Essa descoberta... Desculpa, minha garganta secou. Essa descoberta ela foi feita por Einstein, confirmada experimentalmente. Mostrou que a energia da luz é quantizada e contribui para consolidar ideias de níveis de energia nos átomos. Pode passar. Falando um pouco sobre o tópico 13, que é o modelo padrão da física de partículas. Bom, seguindo o modelo padrão, é a teoria que descreve as partículas fundamentais e as forças que governam a matéria. Ele organiza os constituintes básicos em 3 grupos, que são os quarks e leptons, que são a matéria propriamente dita. O segundo grupo é os bósons mediadores, como o fóton, os gluons e os bósons, W e Z, responsáveis pela interação fundamental. E o terceiro grupo, que é os bósons de Higgs, que dá massa às partículas. Bom, essa é uma teoria mais testada e bem sucedida da física moderna. Mas, infelizmente, ela é um pouco incompleta. Ela não explica a gravidade nem a matéria escura. Nem a energia escura também. Ou seja, é o modelo padrão, é uma peça central, mas não é a teoria final do universo. Próximo.
E por fim, o tópico 14, que é teletransporte quântico. Ele não é um teletransporte da ficção, eita, desculpa, ficção científica, mas sim uma técnica para transferir os estados quânticos da partícula para outra distante. O ingrediente principal é o entrelaçamento quântico, que é um fenômeno de duas partículas que compartilham um estado de forma correlacionada, independente da distância. O processo ele funciona assim, exemplificando. Vamos supor que a Alice e o Bob compartilham um par de partículas entrelaçadas. A Alice quer enviar a Bob o estado de um qubit que ela possui. Para isso, ela realiza uma medida especial chamada medida de Bell, que projeta o seu qubit e a partícula entrelaçada. Essa medida destrói o estado localmente, mas gera 2 bits de informação clássica. Alice envia esses bits a Bob, que ao ampliar a operação correlativa, recria exatamente o estado original em sua partícula. Bom, esse processo ele já foi demonstrado experimentalmente desde 97, primeiro com os fótons e depois até com os íons e redes de átomos. Hoje é uma base fundamental para o desenvolvimento de computadores quânticos distribuídos e a chamada internet quântica, onde a informação é transmitida de forma segura e impossível de copiar. Existem algumas simulações, se alguém tiver interesse, também tem no site da IBM Quantum, onde dá para fazer dá para reproduzir as simulações. E agora eu passo a palavra ao Eduardo. Boa noite, eu vou estar finalizando aqui a nossa apresentação, então eu vou falar dos últimos 4 tópicos. Será que o João colocar? Tá, o primeiro tópico que eu vou falar aqui vai ser acerca das aplicações que o eletromagnetismo tem mais diretamente. Esses são os tópicos dos quais as aplicações principais que eu vou falar, que é energia eólica e solar, a fusão nuclear, né, a reação de uma fusão nuclear controlada, a transmissão de energia sem fio, o efeito da piezoeletricidade e as aplicações, como funcionam as turbinas submarinas, o trem de levitação magnética, o maglev, e como funcionam os carros elétricos. Pode passar, João. Agora eu vou falar da energia eólica. Como dá para ver na imagem, eu botei 2 imagens que favorecem a visão interna, porque por fora talvez você já tenha visto, mas assim, dá para ver por fora. E o foco é na parte interna, porque a gente sabe como funciona. A maioria das formas de geração de energia atualmente, elas são a partir de aproveitar de alguma forma uma energia que já existe no nosso planeta e transformá-la em energia mecânica, para depois transformar em energia elétrica através de um motor com bombinas. No caso da energia elétrica, ou da energia eólica, a gente utiliza essas pás, né, do rotor, que elas parecem como se fosse um ventiladorzão gigante, mas elas funcionam meio que da forma inversa. O vento força elas para gerar um movimento circular. A partir desse movimento circular, você vai ter um sistema de mecanismos que vai pegar esse movimento circular e passar como se fosse um ímã por um campo magnético. E aí esse movimento do ímã no campo magnético vai gerar... O movimento do ímã gera um campo elétrico. Perdão, eu me embolei aqui. O movimento do ímã vai gerar um campo eletromagnético e esse campo vai gerar uma corrente nos nossos condutores. E essa corrente vai gerar a tal da energia elétrica. Aí, a partir disso, você vai para linhas de transição, que aí já são outras partes que também são altamente
utilizando os conceitos de eletromagnetismo. João, passe para a aplicação, por favor. A energia solar fotovoltaica. A gente tem outras formas de utilizar a energia solar, só que essa é a que você converte diretamente para energia elétrica. Nessa maneira, a gente usa os conceitos qual é o nome? Os efeitos fotoelétricos, que é basicamente quando você utiliza de algum tipo de radiação em algum metal, você vai estar causando movimento de elétrons. Como o colega já falou anteriormente, isso depende principalmente da frequência da radiação e de qual metal envolvido. Aí, com esse movimento dos elétrons, você consegue desenvolver uma placa que vai transformar isso em eletricidade. Ou seja, uma aplicação muito direta do eletromagnetismo. Pode passar a aplicação, João? Agora a gente vai falar das tecnologias de fusão nuclear. As três principais que eu vou falar são a tokamak, a Stellaritor, perdão se eu errei, mas vai estar mais na frente escrito, e uma que é o método de ignição usando laser. A fusão tokamak, ela utiliza, como dá para ver na imagem, ela se utiliza de várias bobinas circulares para conseguir controlar o fluxo de plasma no interior, no formato de um anel, ou de um donut, se você preferir chamar assim, de forma informal. Ele faz o campo magnético nesse formato cilíndrico, meio que cilíndrico, que vai controlar o plasma para se mover somente aí dentro. Pode passar para a próxima, João. Essa daqui é a fusão Stellarator. Ela é bem mais complexa, porque ela utiliza de um campo magnético de um campo eletromagnético muito mais complexo. Como você pode ver, é como se fosse um plano. O movimento do plasma, ele vai ser como se fosse um plano. Então, ele é muito mais controlado, muito mais complexo. Então, ele é muito mais refinado. É quase uma evolução do anterior. Ele basicamente isso. Ele está sendo mais usado e é o mais promissor para ser usado no futuro. Pode passar no processo, João. Esse daqui é a fusão com ignição a laser. Para você fazer a fusão nuclear, você tem que esquentar o material a temperaturas altíssimas em um ambiente controlado. A fusão com ignição a laser é um método que usa muitos conceitos de eletromagnetismo, porque os lasers são feixes eletromagnéticos. Então, você precisa de muito controle, porque, como você pode ver, eles são vários feixes jogados em várias angulações para esquentar o material do meio até a temperatura ideal. Pode passar para a próxima, João. Agora eu vou falar da transmissão de energia sem fio. Aqui eu botei dois modelos. O primeiro modelo, ele é um meio que foi desenvolvido lá nos Estados Unidos. Ele se utiliza de micro-ondas para transmitir a longas distâncias. O segundo modelo, ele é um modelo no caso, esse é um esquemático de um modelo mais pequeno, assim, por assim dizer, que ele é um esquemático utilizado em celulares de indução magnética e etc. Basicamente, você vai ter um transmissor e um receptor. Um vai induzir um campo elétrico que vai no outro induzir o movimento das cargas elétricas, o que vai carregar o outro dispositivo. Pode passar para a próxima, João. Agora falando acerca da piezoeletricidade. Piezoeletricidade, eu botei esse esquemático aí, que ele é o esquemático principal para você entender como é que funciona. Basicamente, a piezoeletricidade você se utiliza de uma propriedade que tem vários cristais de cerâmicas, que é quando eles sofrem alguma tensão, eles vão gerar uma carga. Então, aí, como está ilustrado,
O primeiro é ele neutro. O segundo, quando você faz uma pressão no eixo, no eixo Y, você vai estar causando um desalinhamento nas cargas, deixando ele carregado. E aí, quando você faz o oposto, você vai carregar de novo, só que com cargas opostas, porque vai ficar desalinhado o material, então vai ter mais cargas de um tipo do que de outro em determinada região. Isso é utilizado hoje em dia em vários lugares. Você pode usar isso em sensores de projeção, você pode utilizar isso para geração de energia. Já é utilizado em alguns países na Europa e no Japão, em, por exemplo, pista de dança, ou então em uma calçada. E você também pode usar em sensores como microfone, além do sensor de projeção. E tem essas diversas aplicações com relação à projeção. Pode passar, João. Esses são duas imagens de turbinas submarinas. Elas têm um funcionamento muito semelhante às turbinas eólicas, só que elas funcionam debaixo do mar. Então, elas têm um mecanismo principal semelhante, só que como é de se imaginar, as propriedades do meio são bastante diferentes, porque a projeção é maior, você tem as marés submarinas e esse tipo de coisa. Mas o funcionamento e a teoria utilizada por trás é muito semelhante. Pode passar, João. Agora eu vou falar de tipos de pilhas. Vou falar mais sobre as pilhas mais comuns, mas assim, se aplica a maioria das pilhas, o funcionamento é semelhante. Estou primeiro passando as ilustrações. A pilha seca de Lechantier e as pilhas eucalinas são bastante semelhantes. Vou falar um pouco mais para frente, mas a diferença é principalmente os compostos. Passei, por favor, João. E essa daí é a pilha de lítio, que usa lítio e dióxido de manganês. É um pouco diferente das outras. Pode passar, João. Aí está as equações da pilha seca. Você vai se utilizar de um ácido para fazer. E aí, que é esse óxido de manganês. Manganês? Acho que é. Eu acho que eu esqueci esse primeiro composto do cátodo. Essas são as equações. Você vai estar liberando 2 elétrons no anodo e transferindo eles para o cátodo. Pode passar, João. A diferença dela para as pilhas alcalinas é que nas pilhas alcalinas você utiliza principalmente de uma base mais forte, enquanto na outra você foca mais em usar um ácido, nas alcalinas você foca em usar bases. As alcalinas são mais utilizadas atualmente porque elas têm uma durabilidade bem maior e são mais práticas porque são um pouquinho mais seguras também. Pode passar, João. As pilhas de lítio, elas usam lítio e manganês. Elas conseguem manter uma voltagem bem decente com um tamanho menor. Elas são mais utilizadas em dispositivos menores, como relógio, e esse tipo de dispositivo você precisa de um tamanho menor. São aquelas que têm o tamanho de uma moeda. Pode passar, João. Aqui nós temos uma ilustração da bateria de ferro. Ela é uma bateria bastante interessante, que ela se utiliza de fluxo de ferro. Então, ela não se utiliza de dois eletrodos, de anodo e cátodo sólidos. Então, você consegue controlar melhor a questão da voltagem que você está gerando, controlando o fluxo que você está fornecendo ali de ferro. Ela usa ferro dos dois lados, no meio ela tem uma membrana de eletrólito, bem semelhante à normal. As principais vantagens dela é a segurança e o custo, porque você não utiliza nenhum metal raro e difícil de obter, que nem o lítio, e nenhum tipo de ácido muito corrosivo ou perigoso. A durabilidade também é bastante alta. A desvantagem é a manutenção tem que ser
constante, e além disso, ela não tem uma densidade elétrica tão alta, então ela acaba sendo bem grande, por exemplo, uma estrutura bem grande. Pode passar, João. Essa é uma pequena ilustração do experimento para calcular a constante de Avogadro. Esse é um experimento bem interessante porque ele é muito fácil, ele é relativamente fácil de se fazer, pois você não precisa de materiais tão complicados. Como você pode ver, você utiliza um tanque com uma solução de hidróxido de sódio. Você vai colocar esse fiozinho de cobre, você tampa ela com isopor, que vai servir de base para você colocar duas seringas. De um lado, em uma saída, você vai colocar um multímetro, e na outra saída você vai colocar uma bateria. O que você vai fazer? Você vai deixar passar a corrente, essa corrente vai fazer uma eletrólise, e você vai fazer essa eletrólise controlando a voltagem e a corrente. Com isso, você vai deixar a eletrólise acontecer até você encher as seringas, até você encher ela do gás de hidrogênio, numa quantidade específica. E aí, depois que você encher ela, você vai, como qualquer experimento, você faz as médias, pega os valores. Os valores você vai usar a equação dos gases ideais para calcular a quantidade de mols de hidrogênio que você tem, o número de mols de hidrogênio que você tem. Com esse número de mols de hidrogênio, o tempo e a corrente que passou, você vai calcular a quantidade de elétrons que você utilizou, a quantidade de... Peraí que é muito tempo falando. A quantidade de mols, quantidade de elétrons. Com isso, você consegue obter o número de Avogadro dividindo um pelo outro. E é isso. Bom, pessoal, apresentações aí muito boas, né, sobre cada um dos tópicos. Agora chegou o momento do fórum de discussão. Eu vou ser o moderador dessa vez, né? E para isso eu separei 3 segmentos, né, de abordagem para a gente tratar de alguns temas. Então, vou explicar mais ou menos aqui como é que vai ser essa logística, né? Tem 3 segmentos. Os segmentos são o primeiro, segmento 1, da teoria prática. Então, a gente vai conectar um pouco de modelos atômicos da tecnologia. Vou fazer uma pergunta para vocês e quero, enfim, os posicionamentos de vocês a respeito dessa pergunta, algumas reflexões que vocês tenham visto aí nas referências que vocês levantaram. Segmento 2 é do clássico ao quântico, então a transição da física, né? Esses experimentos, esse momento de transição ali da física, quais são as implicações deles, quais que os experimentos mostraram nesse momento ao que se tinha ali estabelecido na física clássica para esses novos conhecimentos ali na física quântica. E o segmento 3 é o legado de um gigante às fronteiras da ciência. Então, a gente vai falar um pouco ali de algumas figuras, né, que nós falamos aqui ao longo dessa apresentação, e o que vocês acham ali que dá para falar um pouco a respeito enfim, do papel dessas pessoas dentro da ciência, né, como eles mexeram nessa fronteira da ciência. Então, beleza, vamos lá para o segmento 1, né, da teoria prática, conectando modelos atômicos e tecnologia. A pergunta que eu tenho para trazer para vocês é, o experimento do Thomson com os raios catódicos e o de Millikan, né, com a gota de óleo, foram cruciais para provar a natureza elétrica da matéria, certo? Até ali a gente tinha ali esse conhecimento do átomo como parte neutra, mas os experimentos mostraram ali que tinham partículas subatômicas com natureza elétrica, né? Então, como esses princípios se aplicam de forma prática nas tecnologias que nós usamos hoje, como baterias ou até mesmo, sei lá, lâmpadas elétricas. Vou pedir para vocês, cada um, se manifestar aí, quem falar quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, para vocês trazerem um pouco dessas ideias aí. Eu posso ser o primeiro. Então, basicamente, esses dois experimentos, eles demonstram que a eletricidade, ela não vem do além, que ela é feita de partículas, né? Ela é feita de partículas fundamentais, que foram chamadas de elétrons, né? Até mesmo por aquilo que eu expliquei, né?
do Ampere, né, que se chamava Electra antigamente, e mostra também que a carga elétrica é quantizada, né, e a partir desses dois conhecimentos, e do conhecimento também de que o átomo, ele possui partículas subatômicas, né, esses três conhecimentos, eles acabam sendo a base, eles acabam servindo de base para a construção de todas as ideias voltadas para a eletrostática e para o eletromagnetismo que vieram pela frente. Então, o Wi-Fi, né, a transmissão de energia sem fio, como foi discutido, né, no caso das telecomunicações, enfim, tudo isso tem de base esses fundamentos. Não, perfeito. Realmente acho que é aquele ponto, né? Como a gente está falando do ponto fundamental da matéria, entender como ele funciona, abre um leque aí de possibilidades para a gente desenvolver essas tecnologias. Exatamente. Eduardo, Amanda, quem vai se manifestar aí sobre esse tema? O que vocês têm a dizer sobre isso? Sobre o que o João falou? Não necessariamente, mas sobre a pergunta, assim, né? Essa ponte desses experimentos e o que eles trouxeram para essas tecnologias de hoje. Pô, eu acho que é interessante ver que justamente esses experimentos provando que existem cargas e que elas têm as cargas negativas que são livres do movimento, para se movimentar pelos compostos. A gente pode ver coisas como as baterias, né? Que a gente consegue carregar, recarregar e descarregar, né? Utilizar carregando um material que está carregado. Nossa, falei muitas vezes carregando, mas que de um lado você vai ter alguns tipos de carga e do outro lado você vai ter outros tipos de carga e que simplesmente você deixando ali fechar o circuito, você vai deixar essa carga passar. E é isso que a gente tem em eletricidade, né? Se a gente não tivesse essa visão de cargas soltas, de pequenas partículas que têm suas cargas, que elas podem se movimentar, a gente não conseguiria compreender tanto essa questão de baterias. E é fundamental hoje em dia, né? Porque tudo que a gente usa hoje em dia geralmente está conectado a alguma forma de eletricidade, como celular. E eu acho isso muito fascinante. Não, perfeito. E no caso das baterias ali, né? Entender como a matéria funciona, a gente foi ali para alguns elementos químicos, né? E através das reações químicas, os elétrons de cada elemento químico, essa reação química, entender como isso funcionava e como essas cargas elétricas se comportavam dentro dessas reações químicas, foi de fato o que permitiu que a gente criasse essas baterias, né? Então é justamente essa transição ali, entender como ela passa a carga negativa para um polo e tudo mais, como elas se movem ali, realmente é fundamental para as baterias que, enfim, acho que num primeiro momento elas foram muito importantes, né? Ali para desenvolver tudo, carros e coisas nesse sentido, para essa parte ali de revolução, uma fonte de energia móvel, né? Que a gente podia levar de um lugar para o outro, alguma coisa mais portátil. E aí, logo nisso, né? Anos depois, a gente tem hoje o celular, que passa horas longe de uma fonte de energia fixa, né? E pode ser mais portátil. Então, realmente, a bateria aí é um ponto muito importante. E Amanda, o que você tem a dizer sobre esse tema para a gente? Eu acho bem interessante como a invenção da lâmpada não foi só um avanço tecnológico, mas também uma aplicação direta do que a gente tem sobre a eletricidade. O que Edison fez basicamente foi aproveitar o fluxo de elétrons, né? Essas partículas que Thomson estudou para gerar luz. Então, experimentos fundamentais de Thomson com os raios catódicos de Millikan sobre a carga do elétron não ficaram só no laboratório. Eles ajudaram a criar tecnologias que a gente usa até hoje, das lâmpadas às baterias. Não, perfeito. E realmente é isso, né? Aliás, baterias, como eu falei, para uma parte mais portátil, mas também dentro dos ambientes, o fluxo de corrente elétrica mesmo, né? Entender como é que eu faço para uma carga ir de um lugar para outro. Foi
extremamente necessário entender, né, que carga era essa, qual que era a quantidade dela, como ela se comportava, e realmente esse ponto que você trouxe é uma parte muito forte da história da ciência mesmo, né, foi muito diferente as ideias que eles propuseram e o impacto que isso teve. Obrigado aí pela colaboração de vocês nesse segmento. A gente pode prosseguir agora para o segmento 2, que eu propus aí uma discussão, né, do clássico ao quântico, essa fase de transição da física e como esses experimentos, essas novas ideias que surgiram impactaram, né? Então, vou fazer uma pergunta para vocês e quero ouvir um pouco das ideias de vocês. A pergunta é, o experimento de Stern-Gerlach e o efeito fotoelétrico, né, mostraram certas propriedades, como o spin e a energia da luz, que são quantizadas, né? Determinaram que essas propriedades são quantizadas. E eu queria saber de vocês, assim, de que forma essas descobertas desafiaram o modelo clássico da física e abriram essas portas para a física quântica, para o modelo padrão, e como essas tecnologias futuras, por exemplo, do teletransporte quântico, como foi abordado aí durante essa apresentação. Então, como é que essas propriedades quantizadas, que elas quebraram em alguns paradigmas sobre o que a gente tinha na física clássica? Quem quer falar aí primeiro? Pode ser eu. Beleza, João. Então, Valeu. eu acho que o principal paradigma que foi quebrado nessa história toda é que na natureza, quando a gente para observar os fenômenos naturais, tudo aquilo que nos cerca, né, tudo aquilo que não foi a gente que criou, porque hoje em dia já é um pouco diferente, porque muitas coisas aqui são invenções humanas e não naturais, né, não, o mundo não veio dessa forma, mas essa coisa do binário é uma coisa meio difícil de ser vista na natureza. Tudo na natureza é muito contínuo, né? Tudo na mecânica é muito contínuo. Quando a gente está, por exemplo, fazendo, sei lá, algum experimento, alguma questão de física, é muito comum dar valores assim com várias casas decimais e assim infinitas casas decimais, porque é tudo muito contínuo. Aí chega, por exemplo, esse experimento que demonstra o spin do elétron e é uma coisa binária, ou é para cima ou é para baixo. Isso é uma coisa que até então era inédita, era uma coisa que a gente não estava acostumado a trabalhar na natureza, de forma natural. Eu acho que esse é o principal ponto assim a ser levantado. Não, perfeito. Realmente, esses valores específicos discretos, na verdade, dá até a impressão de que pode simplificar um pouco da discussão, né? Tipo assim, beleza, ou é um ou é outro. Mas não necessariamente, porque toda a mentalidade que a gente tinha construído até ali eram de coisas mais fluidas, até por questão, por exemplo, de como, enfim, as propriedades da matéria que a gente analisava, como temperatura, densidade, são coisas que, para serem analisadas, são analisadas de maneira analógica, então ali, um dado contínuo. E aí você chega no nível pequeno da matéria e vê que ou é uma coisa ou é outra, né? É quase um sinal digital, binário, como você falou, né? São informações bem Exatamente. específicas ali. Isso realmente, por ser diferente do que era pensado até o momento, traz novos desafios muito grandes. Sim, faz a gente mudar a ótica sobre tudo, né, que a gente enxerga. Enfim. Exatamente. Quem é o próximo aí que gostaria de falar uma discussão aí Então, sobre esse vou assunto? comentar, associar um pouco do que o João, vocês comentaram, né? Essa ideia também quebrou a ideia do contínuo, a gente pode associar com o efeito fotoelétrico, né? Que é, a gente tem, né, a luz como não, antiga, como se pensava no passado, uma coisa contínua, na verdade são pacotes, né, de energia, os fótons, né? Então, a ideia da quantização, mesmo que foi esse novo, uma novidade, né, para a mecânica quântica, e que realmente mudou o que se pensava antes, né? A questão de quantização de pacotes de energia. É bem interessante como isso mudou, né? Não, perfeito. E traz exatamente o que o João falou, e você acaba observando um padrão, né? No experimento ali do Stern-Gerlach, ele viu que o spin do elétron era numa maneira quantizada, um ou outro, né? E aí um outro experimento, o experimento do efeito fotoelétrico, mostra que também a luz, né, através dos fótons ali, também é quantizada. Então você começa a observar, ok, nessa escala da matéria, o padrão é outro. Não são informações contínuas, não podem assumir vários valores, não são variadas, são realmente múltiplos inteiros de uma quantidade específica de cada coisa. E é interessante ver como diferentes experimentos, observando diferentes partes da matéria ali,
só porque estavam na mesma escala, se comportavam da mesma maneira. Então, de fato, é um ponto importante que você trouxe em relação ao efeito fotoelétrico. Quem mais aí gostaria de trazer uma nova ideia sobre esse assunto? Bom, eu vejo tanto o experimento de Gerlach, né? Não sei se é assim que se pronuncia. Enfim, mostrando o spin, quanto o efeito fotoelétrico, revelando a quantização de energia à luz. Realmente. Nossa, vocês estão escutando a porta? Desculpa, é o cachorro. Sim, não é um problema, mas Sim. dá para prosseguir, não atrapalha tanto, não. Ok. É, Bom, voltando. Bom, eles abriram um caminho para a física quântica, né? E também mais tarde para o próprio modelo padrão, que organiza as partículas fundamentais e suas interações também. E o mais incrível também é que essa base teórica hoje já aponta para aplicações futuristas, como o entrelaçamento e o teletransporte quântico também, que não são só mais ficção científica, mas peças centrais também no desenvolvimento da computação quântica. Perfeito. Não, é interessante você falar sobre isso mesmo, e é aquilo que eu falei, né? Eles começaram a ver uns padrões ali de comportamento nessa escala da matéria, e observar esse padrão, entender como funciona. Hoje a gente tem o desenvolvimento da computação quântica que funciona diretamente ligado com esse princípio do entrelaçamento de partículas, né? Então, como uma se comporta, a partícula que está associada com ela, né, entrelaçada com ela, vai se comportar da mesma maneira. E isso, enfim, a computação quântica hoje na área da criptografia e processamento de dados assim a níveis muito altos, né? Realmente é um avanço aí muito grande. E, enfim, falar de teletransporte, mesmo que em escala subatômica, ainda é impressionante, né? Você colocar uma partícula de um lado do mundo e colocar outra no lado oposto. Imaginar que, porque elas estão conectadas, a gente pode trocar elas de lugar. Isso não deixa de ser impressionante. E deixa sempre aquela porta aberta, né? Se nós conseguimos entender isso um pouco mais a fundo, quem sabe conseguimos aí desenvolver algo muito maior. Bom, acho que com isso a gente consegue encerrar esse segmento 2. Obrigado aí pela contribuição de vocês. E partir para o nosso último segmento, que é o legado de um gigante e as fronteiras da ciência. Então, dentro do que a gente apresentou aqui hoje, muitos personagens grandes, né, inclusive aí da ciência brasileira, como é o caso do César Lattes, surgiram aí enquanto a gente foi falando, e é importante ver como a figura dessas pessoas impacta, né, na história da ciência, como eles rompem fronteiras e abrem novas portas, né. Então, eu queria perguntar aí para vocês, né? Tem o experimento de Rutherford, as contribuições do César Lattes, foram marcos na física de partículas mesmo. Eu queria ver com vocês como que o trabalho deles se relaciona e como eles influenciaram a forma como a ciência é feita hoje, né? Com experimentos grandiosos, com o, o supercolisor de partículas, né? E a busca pela matéria escura também, como foi abordado aí. Então, como você acha que esse trabalho deles está se relacionando, influenciando a física que nós temos hoje, né? Vou deixar aí aberto para quem quiser se manifestar primeiramente. Eu acho muito interessante, né, quando chegou em Rutherford e ele conseguiu finalmente descobrir que o átomo não é aquela bola grande preenchida, né? Que ela é algo muito vazio, e eu acho muito fascinante o fato de que de toda a matéria que a gente toca e parece tão firme e etc., na verdade, cada átomo em si é muito vazio. E o centro de cada átomo é muito longe de outro átomo, relativamente falando, claro, né? E quando o Rutherford e mais tarde Bohr conseguiram desenhar mais perfeitamente não, né? Mais parecido com a realidade, o átomo, eu acho isso muito fascinante. Não, realmente, né? A gente está falando da partícula, eu vou dizer fundamental, né?
mas não necessariamente fundamental no sentido de que ela é menor, nós sabemos que tem menores, mas que as coisas funcionam um pouco mais organizadas no nível do átomo, né? É uma ligação ali de partículas subatômicas que faz dar certo. Então, é entender como isso funciona, e você, que nem você falou, né? Você imaginar que a maior parte do átomo é espaço vazio, e ainda assim a matéria que eu toco é sólida, eu não atravesso ela, e ela não me atravessa. Isso é realmente uma coisa fascinante de entender, e de fato, sem o experimento do Rutherford, a gente não entenderia isso. Se fôssemos, eu imagino, né, pedir para vocês imaginarem como que é um átomo sem saber desses conhecimentos, todo mundo imaginaria que era uma coisa maciça mesmo, né? Afinal, quando eu toco aqui, nada acontece, né? Eu não atravesso a mim mesmo. Mas ele mostrar isso abre uma fronteira incrível. Isso é literalmente o puro suco do eletromagnetismo, né? Que essa sensação de solidez é simplesmente as forças eletromagnéticas. Sim, realmente é incrível. E forças, vai ser um pouco redundante o que eu vou dizer aqui agora, mas forças fortes, né? Fortes a ponto de serem perceptíveis fisicamente nesse sentido. Mas muito interessante aí, Eduardo, a sua colaboração. Vou deixar aberto aí para uma próxima pessoa se manifestar. O que eu tenho a dizer, e que para mim é uma das coisas mais fascinantes e mais intrigantes disso tudo, é que desde o experimento de Rutherford até, por exemplo, os avanços do César Lattes, com a descoberta do Meson Pi, por exemplo, ainda a gente está falando do mesmo objeto de estudo, que é o átomo. E a gente está falando sobre entender como o átomo funciona, entender como que as partículas subatômicas interagem entre si, de forma a tudo isso que vocês citaram acontecer, de forma que a gente consiga tocar em uma matéria sólida, mesmo que o átomo seja vazio. Então, isso que é o mais intrigante. Depois de todo esse tempo, a gente ainda tenta entender a mesma coisa. E é bem provável que a gente ainda fique nessa por muito mais tempo. Porque a gente, por exemplo, nunca viu um átomo. Não existe, se eu não me engano, não existe registro de um átomo isolado apenas, né? A gente não chegou, não avançou na tecnologia esse ponto ainda. Então, assim, a gente já trilhou um longo caminho, mas a gente ainda tem muita coisa a descobrir. Não, e é perfeito porque você até dá uma perspectiva, né? Como uma descoberta ali, querendo ou não, por mais incrível que seja, são descobertas superficiais que eles tiveram, né? Nós conseguimos desenvolver tecnologias incríveis, né? Tudo de telecomunicações que nós temos hoje, tecnologia que a gente falou ali de computação quântica, que é uma coisa bem recente, tudo isso ainda em cima dos mesmos princípios que foram descobertos há um século atrás, né? Então, assim, se ainda tem muita coisa para descobrir, significa que ainda tem muita coisa para a gente criar também a partir dessas novas coisas serem descobertas. Então, Com realmente certeza. é uma esperança se ter, né? A gente poder pensar nisso e se prender nisso para motivar o estudo na área. E eu acho Exatamente. realmente interessante o que você trouxe aí. Alguém mais para a gente poder finalizar esse segmento 3? Então, complementando um pouco o que o João e você falou, né, Edson, esses experimentos do Rutherford, né, e as descobertas do próprio César Lattes, eles meio que foram o início, né, abriram as portas, né, para a área de física de partícula moderna. E, e com a questão também do LHC, né, do grande colisor de partículas, ele dá continuidade, né, essas perguntas, né, para coisas ainda que a gente não sabe, maiores, para perguntas maiores, como em, a questão da dark matter, né, da matéria escura, e, e a origem da massa, né, dessa natureza, dessa matéria. Então continua esse legado, né, essa porta que Lattes abriu e todo mundo, né, esses experimentos, ela segue, né, continua o legado de exploração, né, para continuar descobrindo coisas diferentes, né, maiores, né. Perfeito, não, realmente. E o Lattes especificamente, né? Existe aquele sentimento de orgulho ali que a gente tem de poder ter contribuído com uma área hoje que tem sido base para tudo, né? Para toda a ciência que a gente tem desenvolvido. E até como o João falou, né? Trouxe um pouco dessa perspectiva do Rutherford. Ele descobrindo ali que o átomo era um espaço vazio, né? A maior parte dele era um espaço vazio. Se eu não me engano, se existe uma
uma análise, né, que se nós formos colocar em proporção, o núcleo do átomo é como uma mosca no centro de um estádio de futebol, né? Então imagina ali a distância, né, o espaço que tem entre o núcleo e a sua eletrosfera é gigantesca. E isso trouxe novas coisas, que nem você falou da matéria escura, né? Trazendo para essas novas escalas maiores, você imaginar, cara, tá aí o universo. A gente tem alguns planetas isolados ali, algumas estrelas soltas, as galáxias também muito distantes umas da outra. E o que tem entre elas é vazio também, né? Não tem nada entre elas. E trouxe aí o que a gente percebe de percepção hoje de matéria escura, né? Algo que preenche essa malha do universo que aparentemente é diferente do que acontece dentro de um átomo. Então, como é que a gente vai conseguir unificar essas duas coisas, né? A escala universal e a escala ali da mecânica quântica são coisas incríveis que ainda estão em aberto, né? Necessitando de respostas aí para a gente poder trabalhar em cima. Bom, galera, eu acho que dentro do que a gente apresentou aqui, diversos tópicos, também para não variar muito e conseguimos ter resposta ali um pouco mais contundente sobre cada tema. Eu acho que esses segmentos conseguiram resumir bastante curiosidade sobre o que a gente falou aqui hoje. E, enfim, a colaboração de vocês mesmo em cada um dos comentários aí foi muito cirúrgica e acrescentou bastante ao que foi dito. E acredito que a gente pode encerrar essa roda de conversa por aqui. Obrigado aí pela colaboração de vocês. Só vou pedir pro João passar aí e mostrar as referências, né? É importante que a gente mostre que está sendo discutido aqui é bem embasado. Então, aí dentro das explicações dos 3 primeiros tópicos, alguns artigos aí, inclusive muito bem separados, dos tópicos 4 a 6 também, 7 a 10, perfeitamente, e dos tópicos 11 a 14 aí, bem difícil esses tópicos, parabéns para quem falou sobre eles. Tópico 15, um pouco mais prático aí do que a gente tem feito hoje no dia a dia. Perfeito, e os últimos tópicos aí, que são 16 a 18 também, parte bem prática de pilhas e baterias. Perfeito, galera, é isso aí. Obrigado pela atenção de todo mundo e até a próxima. É isso. Obrigado a todos que assistiram até aqui.